A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Essa semana nós vamos começar o livro de Esther. Eu estou fazendo baseado no livro de Beth Moore. Muitos desses livros eu não consigo achar em português. Então, eu vou dividir um pouco mais do conhecimento que ela tem baseado nesse livro dela, mas claro que a gente está caminhando de acordo com o que está escrito na Bíblia e outras referências também, outros livros de mulheres que explicam um pouco mais da história e principalmente os livros de história, né? Porque muitas das coisas da Bíblia estão aí explícitas nas histórias até hoje. Nós vamos ver aí com o livro de Esther também sobre as festas, as referências, a celebração de Purim, por exemplo. Então, são todas coisas extremamente importantes que vivem até hoje em nosso meio, né? Mas para quem quer estudar o livro de Esther, Esther não é um livro típico da Bíblia, né? Ela é única em caráter, em contribuição, né? Esther é uma narrativa incrível, completa, com tragédia, triunfo, ambiguidade em excesso e todo tipo de forma de julgamento. E também, Esther não menciona o nome de Deus e nem nos dá explicação sobre como nós podemos viver uma vida cristã. Mas temos certeza que muitas palavras oportunas no livro de Esther, as coisas mais significativas que aprendemos, provavelmente se referem à natureza de Deus e de toda a sua atividade na história humana, né? Esther vai aí nos levar para pensar além das nossas vidas individualmente, e sim um pouco geral, né, ao que está ao nosso redor. Eu vou tentar fazer alguns vídeos um pouco menorzinho. Então, hoje nós vamos comentar sobre quem era Assuero ou Xerxes, né? Muitos livros de história somente se referem a ele como Xerxes. E, na verdade, o rei Assuero, né, que é Xerxes, foi governante da Pérsia entre 486 e 465 a.C. E aí sim, ele é mais conhecido nessa história como Xerxes, que é o seu nome grego, pelo qual aparece em muitos relatos extra-bíblicos, né? Sendo que é apenas no livro de Esther. Somente no livro de Esther é que ele é mencionado como Assuero. Então a gente vai estar usando as duas expressões aí para falar sobre ele. A gente pode se perguntar por que o império dele tão extravagante, o que tem a ver com as nossas vidas. Bom, no livro de Esther relata que toda essa dramática perseguição dos judeus que nós lemos na Bíblia, os judeus persas, né, em face da aniquilação naqueles tempos, que eram todos perseguidos por Amã, que era o ministro-chefe do rei persa Assuero. Os judeus contaram com um papel extremamente fundamental de Esther, judia ali, então vamos falar, esposa do rei, para que eles escapassem do extermínio que seria feito em toda a nação, né, planejado ali pelo funcionário do rei, que era Amã. Nós passamos por isso, né, na Segunda Guerra Mundial, aí um extermínio, uma perseguição tão grande dos nazistas para com os judeus mais uma vez na história, mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre eles, né? No livro de Esther 1:1 diz assim: isto é o que aconteceu durante o tempo de Xerxes. O Xerxes que governou 127 províncias que se estendem da Índia a Cuxi. Vamos falar um pouquinho de política, né? Porque a política aí, a história que Esther vai entrar em breve para todo esse mundo político aí. Né? O ano era de 483 a.C., né? O terceiro ano do reinado de Xerxes e o 35º ano de sua vida privilegiada. Né? Sua rota para o trono é significativa para toda a história. Ele não foi o primeiro filho do Dário, né? Mas foi o primeiro filho nascido enquanto Dário era rei, né? Depois que ele foi coroado rei, o primeiro filho a ser nascido foi Xerxes. Então as veias de Xerxes ali estavam roxas com uma porção dupla de sangue real. A sua mãe se chamava Atossa,
né? Ela era filha de um governante que, entre os gentios, dificilmente poderia ter mais significado judaico na época, cercado por sua coroa, né? A primeira parte do livro de Esdras registra a identidade e as ações do homem que Atossa aí chamava de pai e Xerxes então chamava de avô. Esdras 2:1. Ciro, o Grande, nasceu em condições que acabaria se transformando em seu titânico favor político. Sua mãe era medo e seu pai era persa, tornando uma escolha palatável para misturar um povo medo-persa, né, com uma facilidade chocante. No ano de 539 a.C., Ciro conquistou toda a Babilônia, o lar onde era dos israelitas exilados. Né? Ele então emitiu o decreto, a gente pode ler em Esdras 1, que permite que os exilados então retornassem a Jerusalém. E alguns nunca mais voltaram, fato que se torna fundamental, né, hoje para a história de Esther. Muitos dos historiadores ao longo dos séculos explicam a aparente benevolência de Ciro com os movimentos políticos, né, simples, sábio, para angariar ali o favor dos estrangeiros. Mas independente do que nós lemos, do que Ciro pensou ao emitir aquele decreto, em Isaías a gente pode ver que é Deus quem faz tudo, né? Porque lá menciona: assim diz o Senhor teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo. Né? Desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, faço-os tornar ou não tornar, que digo que Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado, que é o que está em Isaías. Um historiador grego chamado Heródoto escreveu a história das guerras persas apenas 25 anos depois do reinado do rei Xerxes. Né? E embora não tenhamos fontes paralelas aí adequadas para verificar tudo o que ele escreveu como completamente preciso e imparcial, claro, mas os seus escritos lançam uma luz colorida sobre o rei e o reinado da Pérsia durante o Era uma Vez de Esther. De acordo com Heródoto, Xerxes não era apenas um homem moreno, um homem bonito. Ele era persa e ele era o mais alto e o mais bonito de todos, um simples playboy mimado aí. Se você, como a maioria dos nós, seres humanos, deseja ter uma saída divina para contemplar o estilo de vida dos ricos e famosos e extremamente indulgentes, né? Fique atento aí, porque Xerxes ou Assuero tem isso nas veias, né? À primeira vista, as vidas e histórias de Xerxes e Esther podem parecer até ter um pouco a ver com a nossa, mas se fôssemos verdadeiros, o livro de Esther poderia ser o caso solitário do Antigo Testamento, onde Romanos 15:4 simplesmente não se aplica. Porque Romanos 15:4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a luz de Jesus tem que estar sempre na nossa vida, em todos os fatos, mas claro que ao lermos o livro de Esther, não pode ser como estranhos, né? Mas temos que ler o livro de Esther como cidadão da casa de Deus, porque Amã, naquela época, ameaçou aniquilar todo o povo de Deus. E se os judeus persas tivessem sido aniquilados naquele tempo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca teria nascido. Então a gente tem que ler com outros olhos esse livro, né, para que possamos imaginar e levar a sério quais eram as ofensas de Amã naquela época e como o desenrolar dessa história é mais uma história fascinante que Deus nos ensina que Ele está no controle de todas as coisas. Então, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, então o rei Xerxes deu aí uma festa, né? No ponto do reinado de Xerxes, a Grécia era a única parte do mundo que ainda não estava sob o seu controle. Ele dominava tudo ali. E a história registra
que para a nossa própria experiência pessoal sugere como podemos ficar obcecados. Nós sempre queremos o que nós não temos, né? E não era diferente ali, Xerxes também. Ele queria a Grécia, né? Então ele precisava de um enorme apoio, principalmente político, para conseguir. Então aí a razão de todas essas festas, né? Uma vez que o momento corresponde ao grande conselho de guerra de 483 a.C., vários estudiosos sugerem ali que Xerxes pode ter tido uma exposição da sua vasta riqueza pelos 180 dias para inspirar os persas com a confiança na preparação para o maciço e finalmente desastroso, né, a campanha militar ali contra a Grécia. Então isso era uma maneira de agradar todos ali, para que todos estivessem do seu lado, para que ele pudesse entrar nessa guerra aí com o apoio de todos, né? E começou, então, essa guerra começou em 483 antes de Cristo, com esse banquete, né? Foi uma foi uma festa antes de tudo isso, né? Com certeza ali ele falou com muita gente, puxou o saco de muita gente e conseguiu um grande apoio. Não é muito diferente do que os políticos hoje fazem. Claro que eles não dão grandes festas, né? Mas eles compram a maioria da população aí com coisas fúteis e banais e que não duram, né? Duram menos do que o reinado deles na política. Mas, de acordo com o historiador grego Heródoto, mais uma vez, Xerxes prometeu recompensas copiosas para todos aqueles que o ajudassem a tomar Atenas, é claro. E o excesso que ele colocou em exposição foi para provar que ele poderia cumprir as suas promessas. Então, tudo que ele estava prometendo ao povo, o povo olhando toda aquela riqueza que ele tinha, ele pode te pagar, né? Se ele te prometeu alguma coisa, é porque ele pode fazer. E se olharmos aí para Esther, nos versos 4 e 5, encontramos referências sobre tudo isso, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e esplendor, da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias, então, ali. E acabado aqueles dias, foi o rei a um banquete. Fez o rei um banquete a todo o povo que achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então, além dos 180 dias de festa, ele fez mais 7 dias de festa para pessoas diferentes, né? Vamos dizer um pouco, são níveis diferentes. A festa pública de 7 dias foi provavelmente a culminação da exposição de 180 dias. Imagine como seria cansativo uma festa de 7 dias, principalmente depois do drama, da gente, sei lá, procurar os nossos armários, decidir o que vestir, o que calçar. Quanto drama feminino, não? Mas pense com os persas, pense como os jardins daqueles lugares eram luxuosos, né? Na verdade, a nossa palavra paraíso vem da mesma palavra que eles usavam para seus jardins, que era paradeisol, ou paradeisoi. São palavras gregas aí difíceis. E em vez de retratar quintais bem cuidados, com uma grama, a maioria dos jardins reais persas eram mais como grandes parques, como nossos zoológicos hoje, com animais selvagens, fontes de água. Então era uma coisa esplêndida, linda e muito bem cuidada. E em meio à beleza, os exilados que permaneceram em Suzã também podem ter uma lembrança constante da derrota, né? De acordo com o Midrash, que é a interpretação ou explicação crítica do texto religioso judaico, é um gênero de literatura rabínica. As colunas ali de todo aquele lugar eram de mármore, como diz no versículo 6, e elas foram removidas do templo de Salomão em Jerusalém e levadas por Nabucodonosor como parte dos despojos, quase um século antes de tudo aquilo. Então, o rei Xerxes deu uma festa para exibir a sua mansão, as suas posses, que, aliás, ele não ganhou nem um centavo disso, ele herdou tudo do seu velho pai Dários, né? E logo, logo descobriremos aí que Xerxes, ou Assuero, foi a demonstração do que acontece quando tudo é entregue a alguém de mão beijada, né? Como uma taça de ouro, assim, aproveite.
e ainda assim ele tinha e optou para exibir tudo aquilo que ele tinha de herança. Era dele, de qualquer maneira era dele, né? E o costume entre os antigos persas ditava que os participantes dos banquetes reais levantassem seus copos a convite do rei, né? Então, Assuero renunciou ao costume e ofereceu essencialmente um open bar de vinhos ali, né? Uma tradução do livro de Esther 1:8 diz: o beber era segundo a regra, não haja restrição. Em outras palavras, a única regra de Xerxes para beber é que não haveria nenhuma regra, nada, né? Então, os estudiosos e os historiadores poderiam supor que ele era simplesmente uma pessoa generosa, né? Embora a declaração do rei possa parecer um ato de graça, na verdade é um sinal sutil de fraqueza que ele precisava daqueles que estavam ali. Enquanto todos os outros governantes persas exigiam adesão inflexível ao seu costume, Assuero, né, talvez ali era inseguro da sua base de poder e achava necessário relaxar um pouco esse costume como parte dos seus esforços para conquistar então ali o favor de todo aquele povo que estava ali. Era como um garoto mimado que os seus pais saíram de casa e ele chamou e fez uma festa para todos aqueles que estavam ali e não quis estabelecer nenhuma regra, deixando cada um fazer o que quisesse, né? Mas, né? Aí quando nós estamos cansando de toda essa bebedeira, de toda essa festa de Xerxes aí e o puxa-saquismo para a população para que eles pudessem entrar na guerra, lembre-se, irmãos, o objetivo de toda a festividade de 6 meses era exibir a riqueza de Xerxes. E ele tinha ainda um prêmio incomparável para exibir. E aí entra o nosso próximo personagem, a bela Vasti, né? Usando o seu diadema real, era um troféu vivo do poder e glória de Assuero. Mas aí não saiu como ele esperava, né? E aí são cenas do próximo capítulo. Então, que Deus os abençoe mais uma vez e que possamos voltar na próxima semana falando aí um pouquinho de Vasti. Amém? Que Deus os abençoe.